Muito bom dia, prezados irmãos. Queria cumprimentar os irmãos e os amigos que se encontram este sábado aqui na Igreja da Gândara dos Olivais. Queria, em primeiro lugar, saudar há aqui 2 ou 3 rostos que calculo que sejam visitas e que queria dar as boas-vindas, que se possam sentir muito bem. A vossa presença é-nos muito agradável e que o Senhor vos possa abençoar. Queria agradecer também à Celeste. Nós podíamos prescindir do culto porque praticamente ela disse quase tudo o que havia para dizer. Queria também agradecer à irmã Lídia, que trouxe estas lindas flores e realmente embeleza aqui o nosso púlpito e fico muito grato por isso. Queridos irmãos, em 2018 o mundo estava concentrado à frente das televisões. Creio que cada um de nós também. Um grupo de jovens, 12 jovens, de uma equipa do Wild Boars, Javalis Selvagens, na Tailândia entraram numas grutas para fazer umas pesquisas. E acontece que nessa altura, inesperadamente, houve umas chuvas torrenciais que inundaram aquelas grutas e aquelas crianças ficaram aprisionadas nas profundezas de uma caverna, completamente às escuras, com apenas a ideia de que a subida das águas os iriam matar por afogamento. Eles foram, houve internacionalmente uma ajuda de mergulhadores especialistas, sobretudo dos fuzileiros navais, para tentar encontrar e resgatar estas crianças. Eles tiveram 9 dias na escuridão completa. E ao final de 9 dias, diz que eles viram emergir debaixo de água uma lanterna num capacete que iluminou realmente aqueles 12 jovens e o seu treinador, que se encontravam ali completamente presos, com aquele jovem treinador a tentar animá-los para que as crianças não perdessem a esperança. Então foi montado, diz que a maior e a mais difícil busca de salvamento em cavernas para conseguir retirar estas crianças de lá. E o sistema foi, eles colocaram cabos guia por entre os túneis, de forma que eles não se pudessem perder. Foram colocadas botijas de oxigênio em determinadas áreas que não tinham água e foram também mandados ao local um mergulhador, um médico anestesista, especialista para poder anestesiar estas crianças que não tinham qualquer conhecimento de como nadar debaixo d'água. Então, o sistema foi implementado e, na verdade, uma a uma, foi retirada da caverna até ao final de 18 dias. Ao final de 18 dias, com todos os pais, a comunicação social, as televisões de todo o mundo, à porta da caverna começaram a ver sair a cada dia jovens e ao final de 18 dias, como digo, o último jovem foi retirado com vida. Neste plano de salvamento, houve um mergulhador especialista da Marinha Tailandesa que morreu. Houve uma morte, infelizmente, para poder resgatar estes jovens. Mas acontece que, depois de tudo ter passado, foi perguntado a estas crianças e ao treinador o que foram os momentos mais importantes, mais marcantes para a sua vida. E todos eles consideraram 2 momentos muito importantes. O primeiro momento foi quando o primeiro mergulhador emergiu e eles puderam ver que tinham sido descobertos. Havia uma luz que os estava a iluminar e, portanto, sabiam que tinham sido encontrados. E diz que o segundo momento muito especial foi quando eles saíram da caverna e puderam encontrar a luz do dia. Não só os seus familiares, os seus queridos amigos, mas poderem ver a luz do dia e, dessa forma, estes 2 encontros, estes 2 momentos foram determinantes para estes jovens. Queridos irmãos, houve um encontro. Jesus, no último período da sua vida, o período talvez mais importante de tudo o que nós temos nas Escrituras, tudo o que nós temos na Bíblia é importante. Mas o momento que vai entre o Getsemane e o Gólgota e a crucifixão é indiscutivelmente o momento mais importante de todas as Escrituras. Sem ele, nada do que podemos estudar e ler teria importância. E acontece que aqui, nestes últimos momentos, eu diria que praticamente de 24 horas, Jesus teve alguns encontros.
E esses encontros foram realmente também muito, muito especiais. O grande objetivo de Jesus é salvar. E nós vamos encontrar Jesus a ter este encontro com Pilatos. E nós poderemos pensar o seguinte: será que o encontro de Jesus com Pilatos foi por mero acaso? Se nós pudermos ler, e se os irmãos quiserem, eu convido-vos a ler em casa, um bocadinho antes, vocês vão verificar que Pilatos, quando Jesus foi levado ao pretório pelos judeus, Pilatos disse: olha, eu não quero saber disso, tratem vocês dele e tratem disso segundo as vossas leis. Mas os judeus disseram: não, nós não podemos, porque nós não podemos matar ninguém, aquilo que nós sabemos. E na verdade Jesus foi entregue a Pilatos. E agora, este homem Pilatos, que era tão somente o governador da Judeia, e ser governador da Judeia significava que ele era o principal comandante militar, ele era um legislador e era um executor da justiça. Portanto, este homem tinha poder absoluto naquela região. E acontece que nos é referido que ele tinha algumas características, muitas, mas vamos, sobretudo, debruçar-nos sobre 3. Pilatos era um homem cruel, era um homem teimoso e era um homem obstinado. E diante dele estava tão somente o comandante das hostes celestiais. Jesus Cristo, o Criador, o Deus eterno, encontrava-se perante Pilatos precisamente para travarem um diálogo. E acontece que Jesus, ao contrário de como estava Pilatos, bem vestido, bem ornamentado, Jesus Cristo apareceu e era um ser manso, um ser humilde, um ser amoroso e um ser misericordioso. Era assim que nós íamos ter este encontro entre o poder humano e o poder divino. E agora, queridos irmãos, era precisamente sobre isto que nós vamos tentar aprofundar um pouco daquilo que estava a acontecer. Recordam-se no versículo 33 que diz: tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou Jesus e disse-lhe: tu és o rei dos judeus? Queridos irmãos, esta pergunta que Pilatos faz a Jesus parece uma pergunta que não é importante. Se eu era o rei dos judeus, aquele talvez que estivesse à frente dos insubordinados que queriam expulsar os romanos de lá. Não era isto que Pilatos queria saber. Pilatos sabia muito bem que os reis em Israel já tinham acabado em 586 a.C. O último rei que houve em Israel foi Zedequias. Ele sabia disto. Não havia mais reis. Então o que é que o Pilatos queria saber? O Pilatos o que queria saber era se na verdade Jesus era o Messias, aquele de quem se falava que viria libertar e que viria salvar Israel do jugo dos romanos. Isto era aquilo que ia na mente de Pilatos. E Jesus, conhecendo aquilo que ia na sua mente, no mais íntimo do seu ser, Jesus respondeu-lhe à questão. E Jesus disse-lhe: tu dizes isso de ti mesmo ou disseram-te outros a meu respeito? No fundo, o que Jesus estava a perguntar a Pilatos é: Pilatos, em que é que tu crês? O que é que tu pensas acerca do assunto? Pilatos observou que Jesus era um ser sereno, tranquilo, manso. Ele não guardava rancor contra os seus acusadores. Ele nem tampouco se defendia das falsas acusações que lhe lançavam. Jesus, humildemente trajado, mas ele tinha o porte de um rei celestial. E isto criou uma profunda impressão, uma impressão tão grande na vida de Pilatos, que ele disse, sem praticamente o escutar, ele disse aos judeus: eu não acho culpa nenhuma neste homem. Eu vou soltá-lo porque não vejo que ele tenha cometido crime algum. Mas a pergunta de Jesus foi desconcertante. E a pergunta era: Pilatos, em que é que tu crês? E esta pergunta, irmãos, também é para nós hoje. Nós podemos acreditar em Jesus como um Salvador, mas é importante nós percebermos se Jesus é o meu Salvador, o nosso Salvador. E perante a pergunta que Jesus lhe fez, Pilatos ficou tão desconcertado que ele simplesmente tentou esquivar-se desta questão, desta pergunta, e disse a Jesus: porventura sou eu judeu?
a tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim, do versículo 35. Como Nicodemos, recordam-se quando Jesus disse a Nicodemos que necessário te é nascer de novo? Aquela pergunta a Nicodemos foi tão impactante que Nicodemos, sem saber o que dizer, disse: mas pode um homem voltar ao ventre da sua mãe? Obviamente que Nicodemos percebia que não. E da mesma forma, Pilatos também ficou desconcertado perante a pergunta de Jesus. E nesta questão, nesta resposta que Pilatos deu a Jesus, ele estava a começar a oferecer resistência ao Espírito Santo. O grande objetivo de Jesus era salvar Pilatos. E imediatamente Pilatos ainda contrapõe mais, dizendo: o que fizeste? Jesus teria muito para lhe dizer. Jesus podia lhe ter dito: olha, eu curei cegos, eu dei vista aos cegos, eu pus paralíticos a andar, eu curei endemoniados, eu dei de comer a famintos, eu atenuei as depressões existenciais de muitas pessoas, eu levei o perdão a pecadores, eu expus a hipocrisia dos líderes judeus, mas aquilo que estava em causa aqui neste encontro não era explicar o que é que Jesus tinha feito. O que estava em causa aqui neste encontro era aceitar ou não Jesus como o seu Salvador. Como Pilatos demonstrava resistência à oferta que lhe estava a ser dada, Jesus respondeu-lhe no versículo 36. Disse-lhe: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é deste mundo. Então, perante esta resposta, Pilatos ficou mais preocupado. E não podemos esquecer que, inclusivamente, a sua esposa tinha entrado no pretório e tinha-lhe dito: não entres na questão deste justo. Eu esta noite tive um sonho acerca dele e muito sofri por sua causa. Este homem é justo. Tudo isto travava-se numa grande batalha dentro da mente de Pilatos. Na verdade, Jesus ainda não era o dono deste mundo. Ele viria a ser dentro de pouco tempo. Porque este mundo tinha sido usurpado por Satanás quando roubou a Adão a primazia que ele tinha do governo do mundo. Mas, dentro de pouco tempo, Jesus iria morrer e a partir daí Jesus retiraria do usurpador o domínio deste mundo e passaria a ser ele o governador do planeta onde nós estamos. E então, Pilatos perguntou-lhe: logo, tu és rei? Jesus respondeu, no versículo 37, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Neste momento, queridos irmãos, Jesus tinha compreendido que Pilatos não queria mais receber a salvação que lhe estava a ser oferecida. A graça e a influência do Espírito Santo estavam praticamente de partida. E Jesus, a partir deste instante, iria dizer de forma explícita a Pilatos quem ele era. Jesus disse-lhe: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. No versículo 37. E Pilatos perguntou-lhe: o que é verdade? Só que ele não quis ouvir a resposta. Ele fez-lhe a pergunta, mas ele ausentou-se e não teve a oportunidade de ter uma resposta à interpelação que lhe tinha feito. Um pouco mais à frente, em João, no capítulo 19, há um momento em que Pilatos voltou e depois de Jesus não lhe responder, ele disse-lhe: não sabes tu, está no capítulo 19, no versículo 10, não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? E Jesus, perante a resistência dele, disse-lhe: nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado. Queridos irmãos, o poder humano é limitado e é passageiro. Deus continua soberano, mesmo quando as condições parecem adversas. Mesmo quando o mundo parece estar de cabeça para baixo. Quando líderes que não são desejados mandam, na verdade, todo o poder pertence ao Senhor. Ele é quem controla os tempos. E apesar de Pilatos ter uma consciência convencida
de que Jesus era verdadeiramente um rei. Ele não tinha a sua consciência submetida. E este aspecto é muito diferente. Uma coisa é estarmos convencidos, outra coisa é nós estarmos submetidos. Nós necessitamos de estar submetidos. Pilatos temia a pressão social. Quando lhe disseram, se tu soltas este, não és amigo de César. Ele lavou as mãos diante da multidão, como se pudesse, de alguma maneira, esquivar-se da responsabilidade. Pilatos esteve face a face com a verdade, mas não se rendeu a ela. Jesus é levado ao Calvário. Ele tinha tido uma noite angustiante, sem comer, maus tratos, chicoteado, humilhado, inimaginável, impensável aquilo por que ele passou. Então, as suas forças estavam esgotadas. E quando a cruz lhe foi posta em cima, Jesus não suportou o peso da cruz. E por 2 vezes ele caiu com a cruz em cima dele. E o centurião romano percebeu que tinha que alguém levar esta cruz. Mas sabem que os judeus ressentiam-se profundamente da invasão romana. Eles sentiam-se humilhados, revoltados, e tinham um grande rancor e grande ódio aos romanos. E a pior coisa que podia ser feita a um judeu era quando um romano os obrigava a levar a transportar uma bagagem sua. E eles faziam isto da seguinte maneira. O centurião, um soldado romano, com a espada ou com a lança, tocava no ombro de alguém e em quem o tocasse, essa pessoa tinha que ter a humilhação de levar a sua bagagem. E provavelmente, quando o centurião procurou alguém para transportar a cruz, eu imagino que a multidão se tenha afastado. A multidão recuou, ninguém queria tamanha humilhação. Mas houve um homem que provavelmente, distraidamente, ele ia a passar por aquele lugar. Este homem chamava-se Simão Cireneu. Nós, no capítulo 27 de São Mateus e no versículo 32, diz o seguinte: ao saírem de Jerusalém, no caminho para o Calvário, encontraram um homem cireneu, chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz. Lucas, no capítulo 23, diz que ele talvez fosse um lavrador. Este homem, Simão Cireneu, tinha 2 filhos, que se chamavam Alexandre e Rufo. E estes 2 filhos, Alexandre e Rufo, eles eram seguidores de Jesus. E eles já tinham falado a Simão, ao seu pai, de Jesus. Mas Simão recusou-se a aceitar Jesus. Simplesmente ouviu a mensagem, mas como ela entrou, saiu. E não causou nenhuma marca na sua vida. E sem contar, quando ele é obrigado, provavelmente distraidamente, foi obrigado a levar a cruz, porque diz que puseram-lhe a cruz em cima. Portanto, dá a ideia que ele foi apanhado de surpresa. Simão carregou a cruz de Jesus até ao Gólgota, até ao Calvário. E, queridos irmãos, quando Simão chegou ao Calvário e depositou a cruz, ele teve a oportunidade de olhar para Jesus. E viu em Jesus aquele olhar manso, aquele olhar amoroso, aquele olhar gentil, meigo, perdoador e grato, cheio de gratidão por aquilo que Simão Cireneu lhe tinha feito. E acontece que Simão, com aquele olhar, ele foi convertido. Aquilo criou um impacto tremendo na vida dele. E diz que Simão, naquele momento, passou a ser um seguidor de Jesus. E nós, em Atos, no capítulo 13 e no versículo 1, vamos encontrar Simão de Níger. E em Atos, no capítulo 13, nós vamos encontrar como Simão de Níger o profeta e mestre da igreja em Antioquia. Este homem que não se rendeu às mensagens dos seus filhos, ele rendeu-se ao olhar transformador de Jesus. Ellen White, no livro de Já Todas as Nações, na página 741, diz o seguinte: Simão ouviu falar de Jesus. Seus filhos queriam no Salvador, mas ele próprio não era discípulo. O conduzir a cruz ao Calvário foi-lhe uma bênção e posteriormente mostrou-se sempre grato por essa providência. Isso o levou a tomar sobre si a cruz de Cristo por sua própria escolha, suportando-lhe sempre animosamente o peso.
Que privilégio! Por recearem esta humilhação, talvez por aversão à autoridade romana, nenhum dos discípulos se ofereceu para levar a cruz de Jesus. E este homem foi realmente aquele que foi galardoado, foi presenteado com essa grande bênção de o ter feito. Queridos irmãos, por fim, um último encontro. Quando Jesus morreu, de madrugada, no dia da ressurreição, os discípulos de madrugada com Maria foram ao túmulo. E depois de terem estado no túmulo, os discípulos regressaram. Mas Maria, ela manteve-se junto ao túmulo procurando o Salvador que ela tanto amava. Ela não desistiu de procurar Jesus. Sabem, queridos irmãos, que Jesus dizia: eu disse, todo aquele que vem a mim, de forma nenhuma o lançarei fora. Maria tinha-se chegado a Jesus na sua vida passada. Inclusivamente, sabemos que a Bíblia diz que dela foram expulsos 7 demónios. Interpretações teológicas dizem que Maria voltou 7 vezes ao mesmo pecado. Maria voltou à vida de prostituição por 7 vezes. E Jesus, por 7 vezes, a tirou dessa vida, e a última vez foi em definitivo. Maria, dessa vez, ela realmente agarrou-se tanto a Jesus que nunca mais se despegou dele. E dessa forma ela passou a ser uma vencedora sobre o pecado. Porque a Bíblia também diz, em Lucas, no capítulo 7, versículo 47, que quem muito é perdoado, muito ama. E então, esta mulher, ela, na verdade, ela permaneceu ali. Até que alguém chegou junto dela. E ela, pensando ser o jardineiro, disse-lhe: se tu sabes onde puseram o corpo do meu Senhor, do meu Salvador, diz-me onde o puseram. E Jesus só lhe disse uma palavra: Maria. Maria. Jesus, que tantas vezes tinha pronunciado o nome dela, Maria, Jesus também pronuncia o teu nome, queridos irmãos. Ainda hoje, nas cortes celestiais, Jesus pronuncia o teu nome, pensando em ti e naquilo que Ele está a fazer e quer fazer por ti. Maria conhecia verdadeiramente o poder da graça, o poder que a graça tem para transformar vidas. E então, desta forma, é que nos é dito que Deus muitas vezes escolhe os fracos para confundir os fortes. Deus escolhe os improváveis para desempenharem a missão. Se te sentes dessa forma, não desanimes. Ótimo, é um bom começo. Porque é com os improváveis que Deus irá fazer a sua grande obra. E o inédito de tudo isto é que o facto de Jesus ter aparecido a Maria Madalena como a primeira pessoa a quem Jesus se revelou, reforça verdadeiramente a autenticidade da ressurreição. Porque ninguém inventaria uma história baseada num testemunho socialmente desacreditado. Maria era um ser desacreditado, mas era um ser em quem Jesus confiava plenamente para o desempenho da sua missão. Então, por fim, esta dor, esta tristeza, esta angústia que Maria sentiu, ela passou e ela transformou-se em alegria, esperança e propósito. Queridos irmãos, nós estamos aqui esta manhã. De alguma maneira, nós tivemos um encontro com Jesus. Não sei como, não conheço a maior parte das vossas histórias. Conheço algumas. Como é que nós viemos até aqui este momento? Mas de alguma maneira, Jesus arranjou uma forma de arranjar uma Maria, de arranjar alguma maneira de vos dar a conhecer o grande amor que Ele tem por cada um de nós. E hoje é um grande momento para nós refletirmos sobre esse encontro. Que impacto é que esse encontro teve na nossa vida? Será que esse encontro será um encontro meramente casual como foi com Pilatos? Ou será que esse encontro terá sido um encontro como aconteceu com Simão Cireneu? Ou talvez, se realmente já aceitámos verdadeiramente
a Jesus, submetendo-lhe a nossa vida, dependendo inteiramente dele. Um encontro como Jesus teve com Maria. Penso que era uma boa altura para nós refletirmos sobre isso. Mas, se por acaso esse encontro ainda não produziu o efeito que Deus deseja nas nossas vidas, eu oro, irmãos, para que realmente ele possa surtir efeito e que ele entre completamente e reine completamente ao ponto de podermos dizer como o apóstolo Paulo: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Que o Senhor nos possa ajudar e nos possa abençoar.